Você já passou pela situação de aprender uma palavra nova em inglês, mas quando você ouve a pronúncia dela é completamente diferente do que você estava esperando? Ou é um pouco diferente, mas você fica meio sem entender a lógica daquela pronúncia ali? Se você está estudando inglês, você com certeza já passou por esse tipo de situação. E é exatamente por isso que eu decidi fazer essa aula de hoje, para te ajudar nesse ponto aí. Good day, everybody! Se você não me conhece, eu sou o Felipe Teodoro, eu ensino inglês há mais de 21 anos e na aula de hoje nós vamos falar a respeito de pronúncia. Para você que está chegando agora, há centenas de vídeos disponíveis aí. Então se você tem um tempo a mais para estudar inglês, dedicar ao seu inglês, procure os vídeos aí que eu tenho certeza que haverá algo que vai poder te ajudar no seu inglês. E fique ligado porque a atividade aqui é sempre intensa, sempre vídeos novos estão saindo. Então siga a página se você está me assistindo pelo Face, inscreva-se no canal, aperte o sininho se você está me assistindo pelo YouTube para você não perder nada, ok? Como eu falei, hoje nós vamos falar a respeito de pronúncia. É o seguinte, inglês é uma língua constituída de 44 fonemas. O que isso quer dizer? Dentro do inglês existem 44 sons. Sabia disso? Qualquer palavra em inglês que você vá aprender, ela é composta de um ou mais sons vindos deste universo de 44 sons. Você tem que saber, é muito importante para você aprender ou pelo menos se familiarizar inicialmente com esses sons. Isso vai te ajudar demais, ok? Nós vamos dividir esses 44 sons em duas aulas. A primeira aula nós vamos falar a respeito das vogais, que é a aula de hoje. Semana que vem nós vamos falar, na quarta-feira que vem, nós vamos falar a respeito dos sons das consoantes. Pense bem, são 26 letras mais 44 sons. Então tem coisas sobrando aí. Por que eu tô falando isso? Porque você pode pensar, vogais são 5 vogais, é só pegar esses 5 sons e morreu. Não. As vogais, cada uma dessas letras, elas têm mais do que um som. E além disso, nós ainda temos a combinação de vogais, quando você junta duas vogais e existe um terceiro som, tá certo? Então, não são apenas 5 sons, você precisa ficar ligado aí para pegar isso tudo. A missão da aula de hoje aqui é passar para você a informação para que você se sinta mais confortável aprendendo palavras novas, para que você se oriente dentro do seu estudo de inglês. Porque o que acontece? Quando a pessoa não tem noção nenhuma dos sons que as letras produzem, elas acabam ficando perdidas e vê uma palavra nova e aquela palavra é pronunciada de um jeito completamente diferente do que ela estava esperando. E a pessoa acaba se sentindo perdida, acaba não vendo um sentido ali na pronúncia e isso vai repetindo e a pessoa não pega o sentido ali que as pronúncias têm e acaba se desmotivando e desistindo. Então é muito importante que você reconheça esses sons, que você se familiarize com esses sons. Então a aula de hoje, assim como a aula de quarta-feira, a missão dela é te dar uma orientação, te localizar aí, te dar uma bússola dentro do seu estudo aí de inglês. Depois dessa aula eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais confortável vendo palavras novas, você vai ver muito mais sentido na pronúncia das palavras e isso vai facilitar com certeza o seu aprendizado e a sua conversação de inglês, ok? Então vamos ficar ligado aí que a aula de hoje realmente está muito importante. Vamos lá? Let's go! Ok, então nós vamos ver aqui os sons das vogais, vowel sounds in English. Os sons que as vogais têm dentro das palavras e não o alfabeto, ok? O alfabeto a gente já estudou recentemente e a aula tá aí disponível, é só você procurar. Vou ver se eu ponho aí na descrição em algum lugar para você achar, se aparecer aí na tela, mas é só você procurar aqui também por aula de alfabeto, dar uma busca aí que você vai achar bem tranquilo. Se você já está um pouquinho avançado em inglês e já acha que o alfabeto está tranquilo para você, mas você nunca estudou isso mesmo, dá uma passadinha no alfabeto, dá uma olhada lá, porque eu já peguei inúmeros alunos que estão em um estágio já assim avançado, já deveriam saber o alfabeto e não sabem. Aí na hora de... consegue até falar, mas na hora de soletrar uma palavra acaba agarrando e é um negócio tão simples, né? Então, olha lá todos os sons que as letras do alfabeto têm para você não ter nenhum problema. E já é o início para você saber como pronunciar as palavras, né? Também ajuda. Mas o que a gente vai ver aqui hoje são os sons que as vogais têm de fato dentro das palavras. Então, qual que é a diferença? Por exemplo, a palavra X, a letra X em português. A letra X é o nome dela, X, dentro do alfabeto, mas dentro da palavra ela não tem esse som. Ela tem um som, por exemplo, de exemplo, um som de Z, né? Por exemplo, enxergar, um som de enxergar. Então hoje o que a gente vai ver aqui é o som que as vogais têm dentro das
palavras, tá certo? E antes que venha alguém aí me encher o saco, como a internet tá cheia de gente assim, a questão de, esse som aqui nessa situação, ele pode ser assim, o que você falou tá errado. Eu tô preparando essa aula já tem um tempo, fiz uma pesquisa muito grande aqui para conseguir colocar isso para você da forma mais clara possível, pesquisando em dicionários, pesquisando em várias fontes, para que a coisa fique para você da melhor forma possível. Então, chatos de plantão, get off my ass, ok? Se o que eu tô falando aqui está certo e se você discordar, você está errado. O que acontece é que quando a gente vai falar a respeito de sotaques, quando a gente vai falar a respeito de pronúncia, nós entramos no ponto do sotaque. Não tem como você desassociar pronúncia de sotaque. São duas coisas que não tem como separar. Então, às vezes, as diferenças das letras, dependendo do sotaque que você tem, a mudança é brutal, né? E como em inglês, há muita gente, no estudo de inglês, há muita gente, assim, cega, né? Que só fica ali dentro da sua... Do seu mundinho e não sabe os outros ingleses que tem no mundo, acabam criticando, mas essa pronúncia sua aí tá errada. Não, meu filho, não é que tá errada, é porque a fonte do meu inglês é diferente da sua. Você fala inglês que você aprendeu lá no norte da Inglaterra. O meu inglês é de fonte americana. É isso. Então, assim, por exemplo, em português eu falo leite, mas tem gente que fala leite. Dentro do meu próprio país, eu falo porta, mas tem gente que fala porta. Eu falo vocês, tem gente que fala vocês, né? Igual o carioca puxa, o carioca fala letra X, né? Eu falo letra X. Então, enfim, né? Só para fazer esse adendo aí para já avisar aos chatos de plantão que sempre tem, né? Então, a gente vai ver aqui vários exemplos, são inúmeros exemplos, é muita coisa que eu tenho para passar aqui para você hoje, exatamente por isso, porque eu dividi em duas etapas, a aula de vogal e semana que vem vai ser a aula de consoante, porque senão a aula iria ficar muito grande, mas mesmo assim, eu imagino que essa aula não vai ficar pequena. Vou tentar fazê-la no menor tempo possível, mas eu imagino que vai ficar uma aula grande. Lá no final da aula, nós vamos falar, vou apresentar para você aqui os sons das vogais, e lá no final nós vamos falar do som mais comum que existe na língua inglesa, que é um som de vogal, mas ele não está relacionado a nenhuma vogal especificamente. É um som que você precisa saber, você precisa, no mínimo, ter consciência que ele existe para você, enfim, né, já começar a explorar isso aí e desenvolver isso no seu inglês, ok? O que a gente vai estudar aqui hoje, de maneira nenhuma, vai fazer você virar uma pessoa que, em qualquer situação, você vai saber exatamente a pronúncia ali da vogal. Não, isso não vai acontecer. Muitas vezes, em português, nós temos dúvidas de pronúncia de uma letra, né? Você fala, essa palavra eu escrevo com X ou com CH, com X ou com Z. Então, em inglês, isso também vai acontecer com você. Então, a gente tem que ter em mente o que é possível de ser atingido. O que eu tô passando aqui para você são informações que vão te guiar. Eu vou te mostrar para você como os sons como são os sons que as letras têm, como eles mudam, a mesma letra, a mesma combinação de letras com sons diferentes, para você ter consciência disso, né? E você já conseguir começar a se guiar aí. Isso é extremamente importante para você ter mais independência na hora de ler uma palavra. Na hora de ler uma determinada palavra, você vai falar um som que, no mínimo, vai estar próximo do certo. Não vai ser algo assim, completamente fora, né? Esse é o objetivo da gente conhecer esses sons, né? Então, vamos lá. Muita coisa aqui. Deixa eu parar de falar, né? E vamos meter bronca aqui. Vamos começar com a letra A, E, I. A, E, and I, ok? A gente vai falar dessas letras aqui. A diferença entre, principalmente a letra A e a letra E, os sons que elas têm aqui nessas palavras, é muito pequeno. Mas aí você vai falar, essa aula, enfim, vou ficar vendo esses negócios que não faz tanta diferença, vou vazar. É o primeiro exemplo. Você vai ver os outros exemplos aí, como as diferenças são brutais, e se você não é um aluno assim já bem calejado em inglês, com certeza tem inúmeras informações aqui que você não faz ideia que existe. Então, fique ligado aí. Mas o primeiro aqui é uma coisa bem próxima, assim. Letra A e a letra E. Então, esse som aqui, um som que a letra A tem, é o som que a gente acha na palavra cat. Cat. É um som que puxa pro E, concorda? Cat. Mas nós abrimos bem a boca. Cat. A gente não fala cat.
cat. É cat. A mesma forma que a gente fala hat. A mesma forma que a gente fala apple. Apple. Então é um som aberto, o som da letra A. Eu trabalhava com um cara que morou, a gente sempre ficava brincando, né? E ele morou muito tempo na Inglaterra e ele pronunciava essa palavra aqui, por exemplo, ele pronunciaria algo como cut, não sei, né? No meu inglês não é britânico, mas hot. A gente brincava, porque você tá trabalhando com aulas, né? Você sempre fala a palavra class, né? Class, palavra aula. Ele falava class. Class. Eu falo class. Então eu abro a boca, mas eu dou uma fechadinha. Não é bem o som de A, é o som de class. É um som mais A. Você vai perceber que a diferença entre a letra A, em português mesmo, a diferença entre a letra A e a letra E, qual que é a diferença? O jeito que você abre a boca. Então, tanto que você tá abrindo a boca, né? E o I é a mesma coisa. O A é o abertão, I, né? É a abertura da boca que faz aí o som, né? A garganta você tá produzindo o mesmo som. I. Então, a diferença entre a letra A e I, em português mesmo, ela é a diferença da abertura da boca. Em inglês é a mesma coisa. Tá bom? Mesma coisa, só que o som é um pouquinho diferente em inglês. O som da letra A é meio que um cat. É entre o nosso A e o nosso E. Cat. Boca aberta, mas meio que fazendo um som de E. Cat. O som da letra E é um som de E mesmo. Egg. É um som mais de E mesmo, parecido com o nosso E. Egg. Elephant. Bed. Get. Pen. Ok? Então, por exemplo, muita gente, com razão, acha que essas duas palavras têm a mesma pronúncia, mas oficialmente não tem. No dia a dia, você falando, você se comunicando, essa diferença, ela muitas vezes, inúmeras vezes, ela passa despercebida. Esse som inicial que a gente está vendo do A aqui, esse som inicial que a gente está vendo do E. Muitas vezes passa despercebido. E muita gente fala inglês e nem sabe dessa diferença aqui que eu estou te falando. Então, de fato, isso aqui não é algo assim, extremamente importante para a sua vida prática. Mas existe uma diferença. Aqui é um som abertão. Man. Aqui é man. É um som mais fechado. Ok? Tudo é a abertura da boca. E a letra I em inglês? Desculpa. Esse som do cat é um som que tem na palavra laugh, por exemplo. Essa junção de A, U aqui vai dar um som de laugh. Toda regra em inglês, eu sempre bato isso na tecla com vocês, esse é um mantra que o professor de inglês tem. Toda regra tem uma exceção. Então aqui, laugh é uma delas. Lá mais para frente na aula, você vai ver como esse AU, em via de regra, ele tem um som completamente diferente, que não tem nada a ver com isso aqui que você está vendo na palavra laugh, ok? Mas essa palavra aqui tem esse som do I, laugh. Essas duas palavras, pan e pen, são duas palavras que é aquela mesma diferença de man e man, tá? Esse som da letra E é achado também em situações com EA, bread, situações com, igual aqui, bear, feather, né? Essas situações aqui com EA é comum nós também termos esse som do egg, beleza? A letra I, qual o som que ela tem? Ela tem um som ainda mais fechado do que o da letra E. Então o E, if, is, ship, fit, if, is, ship, fit. Ok? Então não é um som de I, não é feet, tá? Essa palavra aqui a gente não fala feet, som de I mesmo. Por exemplo, idiota. É como se você falasse assim, idiota, algo assim. Fit, ship. Então o som da letra I em inglês vai ser esse. Muito raramente a letra I em inglês vai ter esse som do I mesmo. Normalmente esse som vai estar em outras situações, tá? Então aqui nós temos a primeira divisão aí. A letra A, a letra E e a letra I com sons iniciais. Nós vamos ver outras situações que essas letras, as mesmas letras, têm sons completamente diferentes. Segura aí. Vamos ver aqui a letra O, o primeiro som que a gente de hoje da letra O. Então aqui nós temos a palavra hot. Hot. Então não é hot. Como é aquela questão do provincianismo, né? Tem pronúncias, a gente vê pronúncias de nativos ele falando hot. Tá? Mas é muito voltado, assim, quase certeza que eu tenho, só no Reino Unido. Por exemplo, para quem viu Game of Thrones, o Jon Snow, né? O João Neve, né? Lá da série, o Jon Snow, ele tinha muito esse sotaque. Hot. Esse O, assim, God.
enfim, não sei exatamente a pronúncia certinha, mas esse O ele tinha muito. Que pelo que eu sei, posso estar enganado, mas pelo que eu sei é muito comum no norte, na galera mais no norte da Inglaterra, Escócia, posso estar enganado, mas enfim, existe essa pronúncia, tá bom? Esse O com esse som de O. A gente vai até ver alguns casos aqui hoje. Mas essa palavra aqui, se você estiver conversando com um americano, ele vai falar hot. Hot. Ele vai falar God. Oh my God. Ele não vai falar oh my God. Não, ele vai falar oh my God. Então é a maneira que a gente aí pronuncia. Mesmo som que a gente tem aqui em octopus. Octopus. Obvious. Então é um som meio de hot. Ok? Então esse é o primeiro som da letra O. Tem muito mais sons de letra O vindo por aí. Primeiro som aqui de hoje é da letra U. Olha só. Up. Up. Não é up. É up. Umbrella. Mug. Buck. Ok? 10 bucks. Quando você pagou 10 pau, né? Buck é uma gíria para dólar, né? Para moeda do lugar. 10 bucks, ok? Então, som de up, umbrella, mug, buck. Esse mesmo som a gente vê aqui, ó, em algumas situações com flood. É o mesmo som. Ton, que é tonelada, ton. É o mesmo som que o U tem aqui em umbrella. Alright? Ok. Vamos ver, então, um segundo som para a letra A. Vamos lá? Aqui, a letra A, na primeira sílaba, vai ter o som de A. Bacon, bacon. Late, day, tail. Ok? Então, o som de A, bacon. Olha a diferença do som que a gente viu antes. Cat, bacon. Completamente diferente, né? Então, aqui nós temos esse segundo som. Esse som também é muito presente em situações assim, ó, onde o AI tá junto, onde o EY, EI novamente, né? EY, AY. Então, por exemplo, essas duas palavras aqui, ó, elas têm o mesmo som. Tail, ok? Train, they, ate, vain, pray. Essas duas palavras também têm o mesmo som. Pray é a presa da caça, né? E pray é o verbo rezar, ou a reza, a oração, orar, ok? Pray. Então, o som da letra A, o segundo som, bacon, ok? Bacon, late, alright? Ok. O outro som que a letra O tem, e esse som aqui, ele é o som de fog. É um som de O mesmo. Fog, boss, beleza? Fog, boss, você vai ver esse som também. Esse som é muito comum, lembra lá no início da aula que eu falei, ó? Hall, awful, sauce, draw, fought. Então a letra AU, que a gente viu lá no início da aula, aqui ó, nesse caso aqui, laugh, isso aqui é uma exceção. O som que o AU junto numa... A and U, né? AU junto numa mesma sílaba, vai ter esse som de O. Esse mesmo som aqui em fog, em boss, hall, awful, que é o AW, mesmo som, awful. Sauce, então barbecue, sauce, molho barbecue. Não é sauce, é sauce, red sauce, ok? Aquele programa, né? O Corel Draw, aquele programa aqui de desenho que todo mundo usa, né? Corel Draw é draw, o som de O, como se tivesse um O aqui no final, draw, né? Para você fotografar bem aí a imagem da pronúncia, draw. Aqui mesma coisa, esse OU, fought, tá? Então esse é um outro som de vogal em inglês. Vamos aqui para um outro som que é a letra que existe em inglês que é muito ligado à letra E. Essa palavra aqui, me, these, be, ok? Esse som, ele tá muito atrelado, esse som de I, ele tá muito atrelado a EA e EE. Muito comum. Então, beat, feet. Esse é o som do I em inglês. Não é a letra I, a letra I, né? Não é. Então, aqui, ó, eu até falei, ó, fat. Fat é uma coisa. Feet é outra coisa.
feet. Essas duas palavras têm a mesma pronúncia. Fit, feet, feet. Mesmo som que é o som de I, que é o som que você tem em... Estamos no lugar errado aqui, né? É o som que você tem em me. Ok? Então, existe esse som da letra E, que algumas vezes nós temos nas palavras, né? Me, these, mas na maioria das vezes vai ser um EA ou um EE que vai produzir esse som, até mesmo um EY, key, IE, né? IE, chief, ou apenas o Y, baby, aqui o EA, né? Ear, tá certo? Então, a letra E dentro do alfabeto, se você vai soletrar o seu nome, e o seu nome é Eric, você vai falar E-R-I-C. Então, a letra E, o nome dela é I. E, às vezes, ela produz esse som dentro da palavra, né? Mas, normalmente, esse som de I, ele é mais produzido por essas combinações aqui, ó. Tá? E o Y, né, também. Vamos ver o outro som da letter I, que é exatamente esse som aí, I. A gente viu antes o quê? O som de fit. Agora aqui nós vamos ver o som de find. Então o som de I. Né? Find, ride, sight, pipe, light. Aqui já são o mesmo som em outras situações, né? Esse som aqui, então, find, ride, sight, pipe. Então o som de I. Aqui, sempre que você tiver uma palavra com IGH no meio dela lá, né? Você vai ter esse som de I, né? Você sabe disso. Night, bright, light, fight, né? Aquele joguinho de videogame que a molecada jogava. Street Fighter. Então o som aqui é I, ok? Alright. E esse mesmo som nós também podemos ter na letra Y. Fly. Aqui nós temos, por exemplo, baby, e aqui é fly, ok? Pie, a letra, essa combinação aqui também, que aqui dá o som de E, chief, aqui dá o som de I, alright? Buy, aqui também é o mesmo som. Got it? Let's move forward. Aqui nós temos um terceiro som da letra O, que é o som de O, note. No, faux, tomato, né? Esse O aqui tem um som, esse O aqui tem outro som. Tomato. Esse é o som que nos interessa aqui agora. Tomato, no, note, faux. É o mesmo som em boat. É o mesmo som em sol. É o mesmo som em row, low, ok? Etc. Então é também em OW, OU, OA. Esse som também vai aparecer. Esse som aqui do O, no. O outro som da letra U. A letra U no alfabeto, nós pronunciamos ela como U. E aqui é exatamente o som que ela tem. University. Vamos ver a diferença? Antes nós vimos umbrella. Aqui nós estamos vendo U. Cadê, gente? Tem university, unicorn, human, use. Ok? Estados Unidos da América, United States of America, ok? Então é isso. Esse som também é muito comum, esse som de U, em EW, EW, few, chew, new, ok? É muito comum também esse EW a gente mandar um som de tipo de U mesmo, new, e cortar o I. Ao invés de falar new, fala new. Eu acho que eu falo sempre new, né? Mas eu não falo chew, yeah. Few, não, few eu sempre falo few. Mas enfim, é mais questão de sotaque, né? Como a gente estava falando no início da aula. Então é isso, é um outro som que a letra U tem. University, completamente diferente de umbrella. Ok? Vamos para a próxima etapa aqui, nós vamos ver a combinação de duas letras que formam apenas um som, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, essa palavra, book. Olha o som que essa palavra tem. Book, tá? Não é bem um book, é um book. É um som mais som mais aberto. Book, foot, good. Ok? Olha a diferença da mesma combinação. Double O. Moon. Aqui é good. Good. Aqui é moon. É um som de som fechado. Moon.
Percebe a diferença? Então, o O, double O, pode ter esses dois sons. Book, moon, soon, cool, school. Ok? Escola, school. Ok? He's going to school. Então, aqui já é good, que é o mesmo som que você tem em put, could, should. Butcher, butcher. É o mesmo som de good, butcher. Ok? O som que nós temos aqui com essa letra U no put não é esse som aqui do U. A gente não fala pute, né? E nem fala put. A gente fala, o som certinho é put, put. É um som puxando ali um pouquinho pro U. Aqui não é nem butcher e nem butcher. É butcher, butcher, good, butcher, tá? Que é o... Oh my God, como é que a gente fala isso em português? É the guy who works chopping meat. Oh my God, açougueiro. Oh my Jesus. Então esse é o som do O, que também está presente nessas situações aqui. E esse som do O aqui, moon, soon, cool, está presente em truth, rule, ok? Também está presente aqui em situações onde, com o U aqui, você vê a mesma letra, a letra U, olha o tanto de som que ela tem. Esse som aqui é um, esse som é outro, os sons anteriores que a gente viu são outros, tá bom? Então, é isso aí, vamos ficar atento a isso. Próximo, next one. O OW que a gente percebe em cow, cow. Olha o som, cow, que é o mesmo som de owl, que é o mesmo som de rowdy. Cow é a vaca, owl é a coruja, né? Owl. Esse som que a gente vê também em out, mouse, house, loud. Então também esse é um outro som de vogal em inglês. Essa junção de OW com OU dá esse som aí, cow, mouse, ok? Oi, esse som que pode ser com OY ou OI, ou Y or OI, toy, boy, void, loin, ok? Também é outro som aí de vogal em inglês. Agora, nós temos aqui sons que são afetados pela letra R. A letra R em inglês é uma consoante muito importante porque ela mexe com tudo que está ali perto dela. Então, a gente tem que ver aqui vogais ligadas à letra R. Então, vamos ter bastante atenção nisso aqui. Então, olha só. Aqui, o som dessa palavra é car. É o som de R, for, art. Ok? Então, esse é o som. Car, for, art. Som do AR, tá? Dentro ali de uma mesma sílaba. Aqui nós temos A e R. Isso é uma palavra, né? Air, que é a palavra A. Chair, é esse som de air, fair, hair. Beleza? A gente também percebe isso muito em AER, na palavra bear. Em também EAR, bear. Essas duas palavras têm exatamente a mesma pronúncia. Bear. Fair, care, there. Aqui também a gente vê com ERE. Essas duas palavras têm o mesmo som. There. E aqui, tear. Interessante que essa palavra pode ser pronunciada. Essa escrita aqui, né? Pode ser pronunciada como tear or tear. Mas existe uma diferença brutal. Tear é a palavra rasgar, o verbo rasgar. Tear é a palavra lágrima, o substantivo lágrima, tá? Então, a mesma escrita, mas com duas pronúncias diferentes. A gente vai ver isso aqui, ó, esse ear aqui, que também é um som de que o R está envolvido. Então, não é que sempre isso aqui que eu estou colocando aqui embaixo para você vai ter o som do air. Vai ter esse som também, mas esse som também pode mudar. Por exemplo, essa palavra aqui existe, ear, que a gente já viu até antes, se eu não me engano. Cadê? Que é ouvido aqui, orelha, ear, beleza? Mas aqui a gente está vendo uma palavra onde a gente acrescenta um B antes, vira bear, ok? Urso. A palavra cerveja, beer, é com 2 S, ok? Mas enfim, não tem uma regra para dizer quando esse som vai ser air ou quando esse som vai ser ear, não tem uma regra. Pode ser os dois sons, depende da palavra. Tem que pegar a pronúncia da palavra e memorizar, ok?
Então é isso aí. Próximo é aqui, ó. Esse som de que a gente tem, por exemplo, em mirror, que é esse som de ear. É até difícil de fazer fora da palavra, né? Mirror. Então, aqui nós temos um exemplo onde a letra I, que é muito raro, como eu disse, tem esse som mais de I. Mirror. Aqui a gente percebe esse som em hear, cheer, near, tear, que é a mesma palavra que a gente viu antes, né? Beer, year, atmosphere, fear, ok? É o mesmo som de fear, né? Que é medo. Fear. Beleza? Então, essa E junto com o R, E junto com R, também pode dar esse som aí. 2 S junto com R, ok? Eu tô pra te dizer que sempre, uma coisa aqui que sempre vai ser assim, é os 2 S junto do R vai ter sempre esse som de ear. Tô pra te dizer isso, mas assim, 99,9% das vezes vai ser assim. Mas quando for EA, aí a gente tem que ver. Aqui é near, aqui é bear. Enfim, tá certo? Por exemplo, aqui care, né? Mas quando essa palavra tá sozinha, que é a conjugação do verb to be, né? É are. Já dentro da palavra é care, né? Beleza. Vamos ver aqui. E também a outra coisa que eu posso te passar aqui. Esse ARE dentro da mesma sílaba aí, também vai ter esse som, né? De bear, care, né? Na maioria esmagadora das vezes, você vai ter esse som aí sendo produzido. Então, isso aqui é meio que a gente pode chamar de uma regra também que não vai mudar. O som do OR, não é até bem tranquilo aqui, o O não muda muito o som, mas fica orphanage, or, for, sore, core, door. A gente também vê muito com os 2 Os junto com R, floor, fork, forehead, o O ali junto com RE, ok? Então é isso, o som do OR. Aqui, muito importante isso aqui, que assim, tem professoras, tem pessoas que estão dando aula de inglês e não sabem isso aqui. Anyway, esse som que o UR tem, que pode ser tanto UR, pode ser IR ou pode ser ER, tá? Essa combinação numa mesma sílaba vai ter o mesmo som. Então me acompanha aqui, ó. Essa palavra, fern. Olha esse som no meio aqui. Fern. É o mesmo som aqui, ó. Turn. É o mesmo som aqui, ó. Third. É o mesmo som. Fern, turn, third. Então vamos imaginar uma situação hipotética que você tem a palavra turn, você tem a palavra turn e você tem a palavra turn, ok? Essas 3 palavras aqui, que eu saiba, não existem, mas essa aqui existe. Mas vamos imaginar que ela existisse. Então, essas palavras têm a mesma pronúncia. Turn. Então, esse UR vai ter o mesmo som, tá? Quando você vai falar a palavra urgente, urgent. Se essa palavra começasse com a letra I, por exemplo, vamos imaginar, seria o mesmo som, com a letra E, beleza? Então é isso aí. Então aqui nós temos fern, turn, burn, ok? First. Aí nós percebemos isso em algumas situações com heard, onde o EAR tá ali, né? Percebendo situações aqui como work, mas não é tão comum, tá? OR. AR no final da palavra, a gente também vê dollar, polar, né? Aqui nós temos Thursday. Por que as pessoas confundem tanto Thursday, que é quinta-feira, com Tuesday, que é terça-feira? Confundem porque ainda não tiveram essa aula aqui para entender como isso não é tão difícil. O R na mesma sílaba, a pessoa ainda não percebeu que tem esse som de Thursday. Aqui o U não tá junto do R. E ele tá junto do E aqui, que não muda muito o som dele. Tuesday, né? Na verdade, né, o E aqui muda o som, mas enfim. Esse som do U, esse som mais característico do U, né? Tuesday. Aqui é Thursday. Então, uma diferença brutal você falar Thursday para você falar Tuesday. Então,
O Thursday é o som do R ali, ó. Então só pode ser, se o U tá ali, só pode ser esse som. Thursday. Aqui não tem o R, o som vai ser Tuesday. Alright? Ok, então tem que ficar esperto nisso aí. Por exemplo, essa palavra aqui, ó. Sternly. Sternly. O início é exatamente igual aqui, ó. Sternly. Aquele time de basquete dos Estados Unidos, San Antonio Spurs. É o som de é o mesmo som aqui. Ok? Que é o mesmo som aqui. You got it? Então vamos lá. Como prometido, o som mais comum que existe em inglês, que é o schwa sound. Schwa sound é o som mais comum na língua em inglês, mas ele não está ligado a nenhuma letra específica. O que é o schwa sound? The most common sound in English. A reduced vowel in many unstressed syllables. O som mais comum em inglês, uma vogal reduzida no sentido do som, que é o que a gente está falando aqui, em sílabas não estressadas, em sílabas fracas, sílabas não tônicas. Você vai perceber isso. Quando você está estudando e está querendo realmente afinar sua pronúncia, a gente usa muito dicionários com descrição da pronúncia, né? O som do schwa é descrito como esse ezinho de cabeça para baixo, tá bom? Vamos entender aqui que som é esse. Essa palavra aqui, tá? Essa palavra, a sílaba forte dela é a segunda. E a pronúncia dessa palavra é occur, tá? O som da letra O ali, ele não é um som de O. Ele é um som é um som quase que some. Occur, ok? Você vê que é um som da sílaba fraca ali. Não quer dizer que toda sílaba fraca com vogal vai ter esse som do schwa, mas ele normalmente, quando ele se apresenta, ele vai estar na sílaba fraca da palavra, no som da vogal ali. A palavra de novo em inglês, como é que a gente pronuncia? A gente pronuncia again? Não, a gente pronuncia again. Again. O som quase some. Again. A gente só faz o again. É o mesmo som aqui em ladder, né? Que tá em letrinha minúscula aqui. Ladder. É como se praticamente a gente não falasse. A gente não fala ladder. Ou é ladder. Symbol. A letra O ali. Symbol. Não é symbol. É symbol. Ok? Mesma coisa aqui do again é a palavra about. Concentration. Temos em 2 pontos aqui. Concentration. Percebe como minha pronúncia aqui é suave? Concentration. Aqui eu não estou falando concentration. Não. Concentration. Ok? President. Som bem sumindo. Palavra hoje. Today. Não é today or sei lá. É today. Som muito fraquinho. Esse é o schwa sound. É o som mais comum na língua. É o som mais comum no inglês. O som de vogal mais comum, ok? Que não está ligado a nenhuma vogal, né? Vamos ver aqui algumas situações que eu quero mostrar para você, onde o erro de pronúncia ele é muito frequente entre alunos de inglês e é muito fácil de você resolver. São inúmeras as palavras em inglês que terminam assim, ó, esse O-U-S. A pronúncia disso é o quê? É o schwa mais o S, ok? Então, esse finalzinho aqui, a gente sempre vai pronunciar assim, tá? Schwa mais o S, né? Famous. Não é famous. Famous. Notorious. Jealous. Delicious. Serious. Ok? Esse é o som. Olha a diferença. Presta atenção no que eu tô falando. Famous, não é famous, né? Notorious, tá? Jealous, delicious. Serious. Então você vê aqui que o final é isso aqui, ó. Serious, esse som do schwa que a gente tá vendo com S. São inúmeras as palavras em inglês também que terminam assim, e os erros acontecem demais aqui. O som disso, olha essa palavra, a pronúncia dela é preparation. Ali nós vamos ter o som do SH em inglês, o som do schwa e o N. Esse vai ser o som que a gente vai fazer aqui, ó. Começando no T ali, esse vai ser o som.
Então, me acompanha. A partir do T, ó. Preparation, perfection, obligation, intonation, action, information. Ok? Perfection. Olha a diferença do que a gente ouve bastante. Perfection ou perfection. É perfection, perfection. É um som de n. Perfection, obligation. You got it? Ok, então aqui nós vimos os sons referentes às vogais em inglês. If you enjoy the class, don't forget to smack the like button and share the video, ok? Curtiu a aula? Dá aquela cacetada no botão de like aí e compartilha o vídeo. A mensagem que eu quero deixar aqui para a gente encerrar a aula de hoje é a seguinte. Tenha sempre o olhar curioso não só para aprender as palavras, mas para identificar os sons que elas têm, e não o som apenas da palavra como um todo. Busque também, sempre que possível, ver o som que as sílabas têm, os sons que as letras têm ali dentro daquela palavra. E quando você ver uma palavra cuja pronúncia te surpreenda, busque ali ver onde é que a pronúncia foi diferente do que você estava esperando e assimile. Tente ali entender, tente ali buscar a referência do som que você achou estranho. Se for um som referente à vogal, ele vai estar presente aqui na aula de hoje, então ele não vai ter sido uma total surpresa para você. E nesse olhar curioso, progressivamente você vai assimilar os 44 sons que a língua tem. E daí para frente, nada mais vai ser novidade em termos de pronúncia para você. Não é tão difícil assim, né? São 44 sons. Alright? So next week we have the consonant part. Então semana que vem nós temos a parte das consoantes, ok? I see you there, um forte abraço e have a good day.